Gostaria de pedir licença para contar uma experiência pessoal. Na Mansão do Caminho, que é um laboratório, por lá já passaram mais de 30 mil crianças que hoje são adultos. Em nossos lares substitutos passaram 876 crianças que nós educamos, hoje são adultos. Já nos deram mais de 300 netos e 16 bisnetos. Palavra pesada, mas já nos deram. Nós temos ali um laboratório de vidas. No mês de maio de 1978, eu me preparava para uma viagem internacional. E quando estava concluindo a mala, altas horas, devido viajar muito cedo na manhã seguinte, um dos meus filhos adotivos aproximou-se e me disse: tio, eu preciso de ajuda. O senhor imagine que eu tive uma noite péssima. Tive um pesadelo. Eu tive a sensação de que um monstro me perseguia, ameaçava esganar-me. Eu corria e aquele ser detestável corria atrás de mim para alcançar-me. E quando estava no momento de me encontrar, eu desmaiei e acordei banhado de suor. Tive um dia péssimo e estou com medo de dormir. Eu pedi que ele esperasse um pouco. E logo após terminar a tarefa, tomei de o Evangelho segundo o Espiritismo, pedi-lhe para que abrisse e lhe apliquei a bioenergia, o passe, essa transmissão de energia viva. No momento em que ele aplicava a bioenergia, eu detectei que no seu psiquismo, no campo da aura, estava uma presença malévola. E percebi que se tratava de um espírito cruel, porque ele me disse: eu vou matá-lo. Ele me matou e agora é a oportunidade da minha vingança. Apliquei o passe e antes de mandar o filho dormir, ele disse: olha, é uma depressão que se está instalando. Naturalmente há uma intercorrência espiritual. Procure seu irmão Edilton, um outro filho nosso que é médico, para que ele lhe oriente clinicamente, se necessário, leve-o ao psiquiatra. Porque os espíritas não estamos em postura diferente da ciência, marchamos ao lado da ciência, respeitamos-la. E se você necessitar de terapia, ele vai lhe levar ao psiquiatra. Mas procure distrair-se, procure fazer um esforço físico para transpirar, ore, dei-lhe as recomendações que se faziam necessárias. Chamei o meu filho Edilton e lhe expliquei o drama, que ele deveria ter muito cuidado, porque eu havia percebido que era também uma obsessão com características que se iam agravar. Viajei e uma semana após, de Roma, telefonando à Mansão do Caminho, eu soube que meu filho estava internado na clínica psiquiátrica do Hospital das Clínicas. Estava recebendo a terapêutica da época, ano de 78, alguns barbitúricos especiais. E à medida em que os dias se foram passando, sempre que eu telefonava, eu tinha uma notícia mais afligente. Ele estava pior e por fim, um mês após, ele estava fazendo sonoterapia, porque o seu transtorno viajou para a depressão bipolar. Ele começou a ter impulsos de suicídio e foi necessário ficar amarrado na cama e fazer-se sonoterapia. Preocupei-me e quando retornei 45 dias após, meu filho continuava com um quadro desesperador. O psiquiatra recomendou que eu não fosse visitá-lo, porque ele estava adormecido e a visita não seria saudável. A Mansão do Caminho é o departamento de assistência social do Centro Espírita Caminho da Redenção, que fundamos em 1947 com um grupo de companheiros abnegados. Nós temos todas as atividades típicas da doutrina espírita. Para quem não é espírita, permita-me dizer que essas atividades são doutrinárias: seminários, simpósios, conferências, diálogos, cursos, estudos da evangelização infanto-juvenil, todas as atividades de propaganda, de consolação, atendimento fraterno, aplicação da bioenergia, e temos as sessões práticas, também chamadas mediúnicas. Essas sessões estão divididas em dois grupos: aquela para atender
as pessoas cuja mediunidade aflora e necessitam de orientação. Primeiro, a pessoa deve ser informada de o que é o espiritismo, fazer um curso para depois educar a mediunidade. É um grave risco a pessoa participar de atividades mediúnicas sem saber de que se trata. É o mesmo que entrar num gabinete de química sem conhecer as fórmulas e ficar brincando com aqueles líquidos transparentes, pensando que é água e pode ser ácido sulfúrico. E temos uma outra reunião, que é chamada de desobsessão. A primeira nós chamamos de desenvolvimento, educação da mediunidade, educação do fluxo nervoso, educação dos hábitos. A outra é terapêutica, para atender a problemas especiais que dizem respeito a envolvimento com os espíritos perversos e com as várias enfermidades físicas, emocionais, psíquicas. Era dia de reunião mediúnica de desobsessão. E como eu faço parte, a nossa reunião é dividida em duas etapas. Às 19h30 nos encontramos, fazemos leituras, alguns diálogos, e às 20 horas passemos a parte experimental. Diminuímos um pouco as luzes, é feita a oração de abertura. A reunião mediúnica é constituída de um diretor, que nós chamamos psicoterapeuta espiritual ou doutrinador, de médiuns, de pessoas frias mediunicamente, de colaboradores para atividades de passes, constituindo uma equipe harmônica, que deve ser em pequeno número, de pessoas que se conheçam, que se estimem, que se respeitem, para que haja uma perfeita sintonia psíquica. E logo após a oração, eu fui instrumento de uma comunicação. As nossas reuniões são todas gravadas, para depois nós estudarmos, porque nós somos espíritas, mas não somos ingênuos. Nós temos crença na imortalidade da alma, mas não aceitamos quaisquer devaneios nervosos de natureza supersticiosa em absoluto. O espiritismo é a doutrina da razão, da lógica, do bom senso, do fato. Nós gravamos, quando vem alguma informação, esperamos que aconteça e avaliamos periodicamente, para não sermos vítima de embuste ou não enganarmos aos demais. Eu entrei em transe e veio uma comunicação que depois eu ouvi na gravação. A comunicação dizia em síntese o seguinte: estamos na noite de 31 de dezembro de 1899. Eu resido no Vale do Paraíba, na cidade X, perto da Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo. Eu sou homem proprietário de uma vasta gleba de terras. Estou cansado, sou casado, tenho um filho. Meu filho está entre 15 e 16 anos. Naquela noite especial, eu estava com uma estafa muito grande e pedi à minha mulher que me desse um chá relaxante para dormir. E a infame colocou um sonífero. Quando eu tomei o chá, eu dormi pesadamente. E depois acordei estertorado, agônico. E ao abrir os olhos, eu vi meu filho sobre mim, com os joelhos prendendo meus braços, um travesseiro de plumas sobre minha boca e nariz, e a minha mulher me segurava as pernas e ambos gritavam: morre, miserável, tu deves morrer, és sovina, nós iremos ver nos livros de ti, não haverá vestígio, não vão ficar marcas, morre. Eu lutei bravamente, mas o meu filho jovem, aquele travesseiro, eu entrei numa agonia, numa dispneia, numa falta de ar, e perdi a consciência. Em determinados momentos eu tinha uma sensação de queda, em uma escuridão como nunca deve ter havido antes. Não sei quanto tempo se passou. A minha agonia, a minha falta de ar, o peito estourando, o meu desespero correndo de um lado para o outro, até que subitamente despertei. Despertei na minha propriedade, mas já não era a minha propriedade. Havia pessoas, eu tentei comunicar-me, ninguém me atendeu. Eu percebi outras sombras como eu, e aqueles seres estranhos disseram: tu és um louco, tu já morreste. Eu não sabia o que era a morte. Para a minha vida era o dinheiro, era a religião que ia me dar o reino dos céus e nada mais.
Quando eles disseram que eu estava morto, e quando elucidaram que eu havia sido assassinado pela minha mulher e pelo meu filho, eu lembrei-me da cena e o ódio tomou conta de mim, fazendo espumar de ira. E eles disseram: é tarde demais, já se passou um largo período, e os miseráveis venderam a tua propriedade, espoliaram tudo que tu tinhas, e agora vivem na capital da república. A regalia, vinga-te. Mas como? Eu não entendia nada, eu não sei o que me aconteceu, eu saí desvairado, e o tempo para mim perdeu significado. Mais ou menos nos anos 50, eu me senti atraído por uma jovem de 20 anos, mas atraído pela repulsa. Era uma jovem a quem eu detestei. Ela era portadora de uma estranha peculiaridade, como se fosse um imã e eu fosse uma limalha de ferro. Aonde ela ia, eu me sentia atraído, como se fossem os cabelos da Medusa. Eu a odiava e sentia por ela náusea, mas não sabia por quê. Fiquei tão imantado que passei a acompanhá-la aos momentos íntimos, ao banheiro, ao repouso. E certo dia, quando ela se deitou e adormeceu e saiu do corpo, eu descobri que era minha mulher. Era minha mulher agora, metamorfoseada. Eu não sabia porque ela estava daquela forma. Eu avancei para estrangulá-la. Ela me reconheceu e voltou correndo ao corpo. Eu percebi que poderia me vingar. E aqueles companheiros disseram: ela está reencarnada. Os miseráveis também voltam. Eles têm que pagar. Nata, tu deves vingar-te. Eu fiquei à espreita, e a partir dali não a deixei mais dormir. Toda vez que ela ia entorpecendo, eu aparecia na sua memória, e a sua consciência de culpa fazia retroceder ao tempo, ao pavor. Ela foi defiando, entristeceu, eu me fui apossando da sua mente, e ela foi atirada no manicômio judiciário como esquizofrênica. Ali então, depois de vários anos, um outro psicopata violentou-a. Ela concebeu. O miserável do filho foi jogado fora, não sei o que aconteceu. E eu percebi que naquele conúbio entre o esquizofrênico e ela, eu sentia estranhas e peculiares sensações, porque estava imantado. Comecei a explorar-lhe a debilidade orgânica, e ela está para morrer, vou matá-la. Foi quando, no mês de maio, eu senti a mesma coisa por esse infame. Eu nunca havia tido ideia desse infeliz. Senti-me atraído. Como eu já conhecia a história, dei-me conta que deveria ser o meu filho. E quando ele adormeceu e saiu do corpo, eu apareci com toda a ira para estrangulá-lo, para vingar-me. O miserável recuou, fugiu, mas eu fiquei à espreita. Agora eu vou atirá-lo no quarto piso da clínica. Vou matá-los. Seria essa a história. Ao doutrinador cabe uma psicoterapia, um diálogo ameno, com muita ternura, porque o espírito é infeliz. E o nosso psicoterapeuta lhe disse: meu irmão, você tem toda a razão. Você é perverso porque foi vítima. Talvez eu fizesse o mesmo. É provável que eu agisse da mesma forma. Mas eu quero lhe dizer que já se passaram 78 anos. Você dá-se conta de quanto você é infeliz? 78 anos de sofrimento. Não acha que você agora merece ser feliz? E ele perguntou: e como eu seria feliz? Perdoando ou nunca? Eu prefiro a desgraça ao perdão. Mas olhe bem, o que é que você pretende? Pretendo matá-los. E se Deus não deixar? Não sei quem é Deus. Vai saber. Você, por exemplo, está aqui porque a misericórdia divina trouxe-o. Não, eu vim porque quis. Muito bem. Então tente ir-se. Saia, é livre. Pode ir-se. Não irei porque não quero. Pois pense na probabilidade de você ser feliz. Lembre-se que ninguém fica devendo a consciência cósmica. Eles pagarão. A divindade tem códigos. Não é necessário que você cobre. Vamos dizer que você os mate. E depois, eles continuarão a viver. E você, qual será a sua meta?
totalmente perderá o objetivo da sua vida. Dê-se uma chance. Naturalmente eu desejo que o nosso filho fique bom e que essa estranha se recupere, mas eu desejo também que você fique bom. Para nós você é um ser, não é uma figura de ficção, é um ser real. Nós queremos ajudá-lo. E falou-lhe com tanta ternura que o espírito começou a pensar diferente. E o doutrinador lhe disse: não lhe peço que resolva agora, não há pressa. Fique aqui durante uma semana em nossa casa, observe-nos. Esse rapaz não é nosso filho carnal. Nós o recebemos e não conhecemos a história, somente de Valda, quem sabe. Medite conosco, veja quanto é bom ser bom. Em nossa casa, nós estamos realizando uma experiência muito curiosa. Aqui não se dá negativa. Seja qual for o problema, nós temos meios para ajudar. O espírito chasquinou. Então vocês aqui nunca negam nada? Nunca. E quando vocês não têm? Claro que nós sempre temos. Sempre temos uma boa palavra, sempre temos uma oração, sempre temos a solidariedade. É que nós temos o hábito de negar por comodidade ou por egoísmo. Aqui é proibido dar a negativa. Ele disse: muito bem, então eu ficarei, mas eu continuarei indo ao manicômio e continuarei indo à clínica. Quando eu terminei de ouvir a gravação, fiquei realmente estupidificado. Era aquela entidade com a qual eu tivera um contato no mês de maio, naquele dia 24. Muito bem, na próxima semana ele voltou e disse: vocês me convenceram. Eu me dou conta que tenho o direito de ser feliz. Eu me vou afastar e que a divindade cobre. Espero que Deus me vingue. Quanta gente que diz isso. Deus vingar as nossas paixões. Eu me irei, mas um dia eu volto. Perdoar eu não consigo, um dia eu volto. Foi. E quando nós ouvimos a gravação final, ficamos na expectativa. No dia seguinte, às 7 da manhã, o serviço social da clínica psiquiátrica chamou-nos para ir ao hospital. Meu filho, apesar de sonoterapia, despertara às 5 da manhã e estava agitado. Queria ir embora. Estava lúcido, recuperar a razão. Desejava voltar para casa, chamava-me. Não se lembrava que eu estivera viajando. Mais ou menos às 9 da manhã eu fui ao hospital, visitei-o. E ele disse: tio, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu disse: você estava doente, meu filho. Você teve um problema muito grave. Estava internado para terapia. Mas eu já estou bom, tio. Sim, mas agora para sair é necessário aguardar que o psiquiatra lhe dê a conveniente alta. Ele disse: mas me leve imediatamente. Aqui eu não ficarei. Eu digo: não é assim. Há uma praxis. Vamos aguardar o psiquiatra. Quando o psiquiatra chegou às 11 horas, eu me apresentei. Disse que era o pai adotivo do jovem e que estava ali para pedir que ele desse alta ao meu rapaz. O psiquiatra estava escrevendo, um homem de muita cultura. Naquele tempo era catedrático de psiquiatria, com uma postura muito nobre. Ele continuou escrevendo. Eu disse: desejo que o senhor libere o meu filho, porque ele já está curado. O psiquiatra levantou a vista, retirou o óculos e me perguntou: o senhor é médico? Eu disse: não, senhor, eu sou médium. E eu disse: agora quem fica sou eu. Meu filho vai e eu fico. Ele perguntou-me: o senhor é o quê? Eu disse: médium. E o que é médium? Bem, eu vejo os espíritos, eu ouço, eu entro em contato com eles. E como meu filho estava com uma depressão obsessiva, ele já ficou bom. Mas ele olhou meu nome: não é possível, seu Franco. O senhor acredita nisso? Eu digo: não apenas acredito, eu sei que é. Quem acredita muda. Quem acredita hoje deixa de acreditar amanhã. Quem sabe não tem jeito. Quem sabe ler, olha uma placa e diz: não vou ler, já leu. Não tem jeito. Agora quem crê, não. Quem crê é frívolo. Crê agora, descrê amanhã, passa para ali, para colar. Eu sou uma pessoa ciente e consciente dessa realidade. Ah, quer dizer que seu filho já está bom? Eu digo: sim, senhor, eu venho pedir a alta. Mas, seu Franco, não existem espíritos. Eu disse: alto lá. Eu respeito o psiquiatra, mas essa opinião para mim não tem o menor valor. Eu sou psiquiatra
há 32 anos. E eu sou espírita há 34, levo 2 anos à frente do senhor. Naquela época, em 78, eu estudo a doutrina espírita e o doutor jamais leu uma obra espírita. Se leu alguma coisa, foi contra o espiritismo. Não tem autoridade. O senhor me pode dizer que não acredita e eu respeito. O senhor já imaginou se eu falasse que não existe esquizofrenia? O senhor diria que eu era um estúpido. Eu não direi isso. Mas também eu leio algo de psiquiatria, todo mundo lê. Agora, sobre espiritismo, o senhor me desculpe, eu conheço. Psiquiatria, o senhor conhece. Meu filho estava com um diagnóstico dado pelo senhor que eu respeito, mas eu tenho outro diagnóstico. Ele disse, está bom, então eu quero que o senhor dê a alta. Eu não darei. Eu digo, então o senhor me constrange a impetrar o mandato de segurança, porque ele é de menor, está sob a minha guarda e proteção. Eu trarei aqui psiquiatras para analisarem que ele está curado. Mas seu Freco, ele tem uma depressão bipolar, ele vai suicidar-se. Não vai, doutor. Dentro de 10 dias, se ele sair daqui, ele já se terá suicidado. Eu digo, pois eu virei com ele trazer ao doutor, oportunamente, o seu convite de formatura, quando ele terminar a universidade. Pois se ele não se suicidar dentro de 10 dias, eu rasgo o meu diploma, coloco no prato e como. Eu depois, o senhor pode botar um pouquinho de alfafa para mudar o paladar, porque ele não vai suicidar-se. Ele então rabiscou e disse, o senhor é responsável. Eu disse, sim, senhor, responderei perante a justiça. Se ele suicidar-se, eu sou coautor, corresponsável. Levei o meu filho, entreguei ao médico clínico outro filho, convidei um psiquiatra para o acompanhar, e ele não voltou a ter qualquer episódio. Foi se refazendo, depois de mais de 40 dias internado, foi se refazendo, e um mês, um pouco mais, um pouco menos, o porteiro me chama e me diz pelo interfone, tio Divaldo, aqui tem uma mulher que quer falar com o senhor. Eu sei que não é a hora de atendimento, mas o caso dela me confrange. Ela está tão debilitada, está meio desvairando. Será que o senhor poderia recebê-la? Eu a mandei entrar, e quando a senhora chegou aqui, eu olhei, era o rosto do meu filho. Eu logo identifiquei, apesar de estar muito vergastada. Eu lhe perguntei o que desejava, ela me disse, seu Divaldo, eu era maluca. Eu fiquei no hospital 26 anos, doida, varrida. E aí eu fiquei boa. Um dia eu acordei boa e fiquei lá no pátio, até que alguém notou que eu estava boa. Aí o enfermeira disse, você está parecendo que está boa. Eu disse, estou boa. Então falar com o médico. O médico disse, olha, você está boa. Estou boa, então vai embora. Aí eu fui embora. Quando eu estava para sair, uma enfermeira disse, procure seu filho. Você teve um filho aqui há 15, 16, 17 anos e foi internado num lar de crianças da cidade. Era um rapaz, procure-o. Ele tem a obrigação de tomar conta de você. Quer dizer, obrigação relativa. Então, seu Divaldo, eu já procurei na casa do tio Juca. Não tem. E a outra casa é aqui. Eu queria saber se meu filho está aqui. Eu perguntei, como é o nome dele? Ai, seu Divaldo, eu não sei se tem nome. Eu estou dizendo que eu estava doida, varrida no hospital. Minha filha, e como é que eu vou identificar? Eu não sei. Quantos anos teria seu filho? Entre 15 e 18 anos. Pois bem, já está na hora do almoço. Vem almoçar conosco. Não, senhor, uma pessoa muito humilde. Eu digo, olha aqui, quem entrar come. Porque no Nordeste já tem fome demais. Entrou aqui, tem que comer pelo menos, sai aliviado. Você vai almoçar conosco, depois você descansa, só às 17 horas. Naquele tempo nós não tínhamos o primeiro grau completo, só tínhamos até a 5ª série, e o ginásio eles faziam fora, agora fazem lá mesmo. Eles estão estudando, quando eles voltarem eu vou reunir, você me diz quem é seu filho. Será que eu acerto? Eu digo, acerta, porque mãe é uma coisa à parte. Não foi Deus quem fez as mães, foram as mães que impuseram a Deus os seus direitos, e então as mães são diferentes. Ela riu, almoçou conosco, colocamos em nosso centro médico para descansar, e às 17 horas eu chamei todos os nossos filhos entre 15 e 19 anos, eram 19. Eu fiz um semicírculo, trouxe-a e disse, aqui estão os meus rapazes, agora me diga qual é o seu filho. Ela olhou para o da ponta, mas Edivaldo, como é que eu vou saber? Eu digo, vai saber. E meu filho, o que estivera doente, cravou os olhos nela o tempo todo. Ela foi olhando o primeiro, o outro,
bem lentamente. Seu Divaldo, eu digo, vá adiante, vamos lá. Até que ela parou no meu filho, que era o último, o ex-paciente. Os dois ficaram hipnotizados. Meu filho então veio, pálido, trêmulo, e chegou do meu lado direito, ela estava à esquerda, e ele disse: tio, quem é esta mulher? Não sei, meu filho. Tio, eu conheço esta mulher. Ela estava nos meus pesadelos. Ela dizia: mata o miserável, mata. Quem é ela? Eu digo: não sei, meu filho. Ela está aqui procurando o filho. Ele deu a volta, chegou defronte dela e pronunciou quase pateticamente uma palavra que nunca havia dito. Mamãe. Abraçou-a. Os dois caíram em pranto. E eu também, que não deixo ninguém chorar a sós. Eu sou um excelente companheiro. Ficamos chorando. Eu disse: agora fiquem a sós, porque vocês têm 16 anos para botar em dia. Quando eu ia sair, ela disse: não me deixe a sós com ele, que eu tenho medo. Eu fiquei, conversamos. Eu procurei saber onde ela estava na rua. A família abandonou-a por esquizofrênica irrecuperável. Então eu lhe propus alugar um casebre lá no bairro da Mansão do Caminho. Ela viria ao centro médico fazer o tratamento. Nos fins de semana, o seu e meu filho iriam ficar com ela. E assim fizemos. Ela se instalou numa casinha que nós arranjamos, continuou o tratamento. Quando meu filho completou 18 anos, ele me disse: tio, eu quero morar com minha mãe. Eu disse: ainda é cedo. Você não tem trabalho, não terminou a universidade. Só depois, só o libero depois. Não há pressa. Mas tio, eu tenho uma dívida para com ela. Eu digo: dívida, meu filho, até o Brasil tem. E não vai pagar nunca. Então você aguente um pouquinho. Essa dívida nós pagaremos depois. Quando ele completou 22 anos, terminou a universidade, eu fui com ele ao psiquiatra, levar o convite. Quando o psiquiatra me viu, disse: mas seu Divaldo, eu agora já o conheço. Eu quero lhe dizer uma coisa: eu não comi meu diploma. Eu digo: graças a Deus, porque ia ser uma indigestão. Rimos. Ele é um homem extraordinário. Seu Divaldo, desde aquele dia que o senhor me arrasou, que disse que eu nunca havia lido nada, eu nunca tinha lido nada. Eu aí fui ler o tal de Allan Kardec. Depois eu fui ler os colegas. E eu vou lhe contar uma coisa: eu estou mais ou menos metido nessas coisas, porque o povo tem um medo da palavra que é horrível. Nessas coisas, nesses negócios, para não dizer a palavra espiritismo. Digo: doutor, vai ser uma maravilha para o senhor. Aqui está o convite do meu filho. Note que bonito, saiu ao pai, é claro. O senhor fez. Porque aquele menino, eu trabalhava numa autarquia, o IPASE, e uma funcionária do posto médico disse-me que havia nascido no manicômio uma criança que estava lá 3 dias e tinha que ser retirada. Não podia ficar no manicômio judiciário. Ela me perguntou se eu aceitava. Eu aceitei-o, levei-o para a Mansão do Caminho, criei uma história. Essa minha colega transferiu-se, perdeu o contato e nunca soube quem eram os seus pais. Ali estava agora, contei ao psiquiatra. Ele achou muito interessante. Quando meu filho completou 24 anos, ele se casou. Agora já estava numa melhor situação de vida. Melhorou a casa, a mãezinha ao lado. Ela ficou com alguma leve sequela depois de mais de 20 anos de esquizofrenia por obsessão. Nasceu o seu filho, um menino. E ele me disse: tio, o senhor vai achar estranho, esse menino não me trouxe felicidade. Eu preferi uma menina. Eu não gosto do meu filho. Por que será? Ele vai gostar. É um anjo, meu filho. Essa criança vai ser a razão da sua felicidade. Quando o menino completou 4 anos, ele veio até mim e disse assim: hoje o senhor vai me contar essa história. O senhor vai me dizer quem é ele. Eu quero saber quem é a reencarnação. Ué, só se eu mentir, porque eu não sei. Mas, o Divaldo, o senhor tem que saber. Eu detesto esse menino e ele odeia a minha mãe. É um trio de ódio que a gente vai maneirando. Quando eu melhoro, que eu abraço, a carinho, ele me beija, me morde. O que é que o senhor acha? Eu digo: olha, está dentro do esquema. Por enquanto ele morde, mais tarde ele vai fazer coisinhas piores. Mas eduque com amor e disciplina. Eduque. Tio Divaldo, ele é um espírito conhecido? Sem dúvida.
Todos que nascem em nossa família são conhecidos. Nós fomos apresentados antes da reencarnação. Mas tio, é só... Eu disse, por enquanto, vamos ver que dá. Ele saiu. O menino estava no jardim de infância. E um dia que eu passava pelo jardim, ele me chamou, Vodi, venha cá. Sentou-se na minha perna, eu me sentei no passeio. Ele passou a mão no meu rosto e disse-me, vô, eu se recordo daquele dia, lá no escuro, que eu falei para tio Nilson pela sua boca. Você se a lembra? Ele disse, não, meu filho, eu não me lembro. Vô, eu entrei na sua boca e disse assim, eu vou voltar. Eu sou fulano. Sabe quem é, vô? Eu digo, sei, meu filho. Pois eu voltei. Ele disse, voltou. E agora? Tem que ser muito bom para seu pai, para sua avó. Mas ela é má, né, vô? Ela é uma bruxa. Ele não é uma bruxinha. Está na moda a bruxinha. Você tem que a amar, meu filho. Falei-lhe, ele teve, depois daquele insight, uma espécie de um sono, voltou normal. E periodicamente, ele diz assim, tio, por que eu não consigo gostar de minha avó? São as leis, meu filho. Ame-a e nunca mais. Meu filho teve qualquer episódio depressivo. Já se passaram 23 anos. Ele está agora um homem de 39 para 40 anos. O meu neto é um menino de quase 16 anos. Já está com uma visão diferente. Doutrinamo-lo através da evangelização infanto-juvenil. Participou da nossa juventude. Agora está no grupo intermediário. E não apresenta mais as síndromes do ódio, da perturbação. Porque a doutrina espírita é o maior tratado de psicoterapia de que a humanidade tem notícia. Ela irá contribuir largamente para os transtornos depressivos e de outra gênese, através da lucidez da criatura, do despertar para a prece, para os atos de caridade, as boas leituras, para que o indivíduo se esforce. É possível sarar a depressão, libertar-se da obsessão, é claro, pela renovação da criatura humana. Vivemos essa herança e não deveremos negá-la à posteridade. Os espíritos informam que esse século será o século da beleza, da religião, será o século da arte. Nós estamos muito bem aquinhoados de ciência e de tecnologia. Iremos aplicar quando a terra estará se transformando de mundo de provas e expiações em mundo de regeneração. Desenha-se uma madrugada de luzes. É necessário que nós viajemos para dentro e procuremos lapidar as nossas arestas. Mudemos de atitude perante a vida, superemos o pessimismo, coloquemos sol, beleza, amor. Nós já tentamos a guerra, quantas vezes? O ódio, a traição. Esse é o momento de tentar a terapia do amor. Demos-nos então as mãos. E apesar da violência urbana, apesar da indignidade social e governamental no mundo, apesar dos disparates, digamos, meu Deus, eu não irei engrossar as fileiras dos que blasfemam. Eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que andam na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão, que caminham nesse estado de abandono. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus,
ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia, oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos dos adeuses, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, marcados, amputados, deformados, desesperados, que não podem caminhar. Eu oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, se é um ninho, um gravato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.